proverá. Fala para 3 pessoas do seu lado, fala: o Senhor proverá. Senhor proverá. Senhor proverá. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. O Senhor proverá. O tema da minha mensagem de hoje é Salvation is here. Salvação está aqui. Diga comigo: a salvação está aqui. Mais forte, diga: a salvação está aqui. Eu amo esse culto de batismo, mas eu quero que a gente entenda hoje por que a gente vai fazer isso aqui. E eu vim com uma palavra de Deus porque eu acredito que todos nós precisamos ser salvos pelo Senhor. E a salvação é algo que foi disponível para nós. E essa passagem de Abraão e Isaac, para mim, é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Porque ela é a passagem que retrata exatamente a obra da salvação. Sabe, Deus escolheu Abraão para mostrar para a humanidade exatamente como ele faria para salvar o homem. E Abraão foi um homem que a Bíblia vai chamar ele de pai da fé, porque ele viveu num tempo muito diferente do nosso. O tempo que Abraão existiu não tinha TikTok, irmão, amém? No tempo de Abraão não tinha carro, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Tendel, alguém diga amém. Mas tinha umas coisas pior. Mas Abraão viveu num contexto onde confiar em Deus era uma das maiores provas de vida. E quando Deus chama Abraão, a Bíblia fala que Abraão estava numa terra, e Deus fala para ele sair daquela terra e ir para outro lugar, que Deus ia mostrar para ele no caminho o plano dele, as promessas. Abraão não pensou 2 vezes em obedecer. Mas uma das promessas que Deus deu para Abraão foi que ele seria pai de nações. Então Abraão, ele acreditou nessa palavra e foi viver essa promessa. Só tinha um problema: Abraão já tinha 70 anos. Ele não podia mais ter filhos. Sara, sua esposa, também não podia ter filhos. Tanto que quando Deus fala essa promessa para Sara, ela dá risada. Ela ri, porque ela acha muito engraçado ela tão velhinha poder gerar um filho. E a Bíblia vai dizer que ela ainda era estéril. Eles não tiveram filhos. Foi uma vida inteira sem filhos. Mas aí Deus chama Abraão e fala para ele: olha, eu vou fazer você pai de nação. Então Abraão acredita na palavra, começa a caminhar em rumo a Canaã. E no meio do caminho, Abraão, ele começa a ter experiências com Deus. E uma das experiências com Deus que ele tem é que ele tem um filho pela vontade dele, que é Ismael, que é o filho da concubina de Sara. Só que não é o filho da promessa. Até então que tem um dia que Deus aparece para Abraão e fala assim: é hoje que eu vou cumprir aquela promessa que eu te fiz, que você vai ser pai de nações. E nesse dia o anjo aparece para Sara e ela engravida. E então ela engravida de Isaac, o filho desejado, o filho da promessa, o filho que ele desejou, que ele acreditou. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, irmão, é que todos nós temos um Isaac. Fala comigo: todos nós temos um Isaac. Deixa eu fazer uma pergunta para você: se Deus te entregar o que você está pedindo hoje, você teria coragem de devolver para Deus? Você teria essa ousadia que Abraão teve? Mas eu acho muito interessante porque a história de Abraão para nós, ela é uma história de fé, obediência, e coloca a gente numa posição de realidade. Porque Abraão viveu num tempo onde o fogo caía do céu. O tempo que Abraão viveu, irmão, o fogo literalmente caía do céu. A Bíblia vai dizer que em Sodoma e Gomorra a terra estava tão perdida que Deus mandou cair fogo do céu e acabou com a cidade. Abraão viveu num tempo, que é o tempo aqui do Velho Testamento, dos nossos patriarcas, em que Deus abriu o mar para as pessoas passarem. Os milagres, eles eram bem exagerados. Então Moisés, por exemplo, foi um cara que o cajado virou cobra. Elias foi um cara que fez o fogo cair do céu também. Eliseu foi um cara que fez machado flutuar. Esses homens de Deus viveram grandes milagres. Porém, Abraão, o que me chama a atenção em Abraão, e a pergunta que eu fiz para Deus, foi: Senhor, por que você escolheu Abraão para que ele fosse
o anúncio da salvação. Porque a história de Abraão e Isaac, para nós, ela é literalmente o que Deus fez conosco. Então Deus me disse algo poderoso, irmão. Quantos estão aqui, digam amém? O maior milagre que Abraão viveu foi o milagre de ser pai. Eu sei que a gente é crente, amém? Você é crente, amém? Algum crente pentecostal aqui? Que sapateia, que roda no manto, eita glória. A gente gosta do mover profético, amém ou não amém? Mas sabe o que está faltando nesses dias? Pessoas que clamam pelo fogo de Deus. Pessoas que com certeza vão carregar o fogo de Deus. Mas também pessoas que vão cumprir o que falam. O que eu vejo nesses dias é que Deus sim, Deus quer colocar em nosso coração um desejo de sermos cheios da glória de Deus, amém? Nós seremos cheios da glória de Deus, amém? Diga, eu serei cheio da glória de Deus. Mas não só isso, seremos cheios da glória de Deus, mas também vamos ter caráter. Vamos deixar que Cristo também mexa na nossa humanidade. Porque nós não precisamos ser uma igreja 100% do Shaba, do reteté, que roda no manto, que fala nos língua dos anjos. Mas uma igreja zero em comportamento fora daqui, uma igreja zero quando tem que mostrar o caráter do Espírito Santo. E também nós não seremos uma igreja que acredita em ação social, que acredita em boas obras, mas não clama pelo fogo do Espírito. Eu acredito em uma igreja que pode ser temperada, como o sal é. Você sabe muito bem, quem gosta de picanha aqui? Levanta a mão. Ponta de costela, ponta de peito, tibone, fraldinha. Vamos pegar a fraldinha, que é a carne mais macia ali, né? Eu acho a fraldinha mais macia que picanha às vezes, né, Flávio? Ainda mais aquela que você faz, e por sinal faz hora que você não faz, não me chama. Mas a fraldinha, ela pode ser suculenta, com aquela gordurinha normal. Se você pegar aquele sal de parrilha e você não fizer assim, que é o certo, tá? Fazer assim. Mas abrir aquele sal e despejar sal pra caramba, o que vai acontecer com a carne? Vai salgar a carne, irmão. Vai acabar com o churrasco. Não tem coisa pior. Reginaldo gosta de fazer churrasco na casa dele. Eu amo quando tem churrasco lá. Reginaldo, não tem coisa pior, mano, não é verdade? De uma carne salgada. Daquela carne que você vai comer, misericórdia, parece que foi feita com água do Mar Morto. Qual que é o lance, irmão? Deus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Isso significa, irmão, que nós precisamos entender que nós somos uma igreja que precisa ser tempero. Uma igreja que precisa, aonde encostar, dar sabor. Quem está entendendo, diga amém? Então não tem como a gente viver uma vida buscando apenas as coisas espirituais do Senhor, que são importantes, eu tenho certeza que são. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, nesse fato de Abraão, é que ele não fez o mar abrir. Abraão não fez fogo cair do céu. Abraão não multiplicou pães e peixes. Abraão não andou sobre as águas, não fez machado flutuar, não ressuscitou morto. Você sabe qual foi o maior milagre que Abraão viveu? Ser pai. Que é mais humano que isso, irmão? Do que a gente fazer o que tem que fazer? Onde estão os homens dessa igreja? Digam amém. Você tem que aprender a ser pai, antes de ser ungido. Antes de você ser um cara cheio da unção, de verdade, eu tenho algumas pessoas aqui que eu vou lá na sua casa perguntar para sua família quem é você. Porque aqui na igreja você parece bem ungido, mas será que você é na sua casa também um pai exemplar? Será que você tem amado seus filhos? Será que você tem tido tempo com eles? Porque quando Deus olha para a terra e Ele quer alguém para mostrar a salvação, Ele não escolheu aqueles que fizeram milagres. Ele escolheu um homem comum como eu e você. Um homem que lutava com as suas fraquezas, com as suas debilidades. Um homem que viveu num contexto de guerra também, mas um homem para demonstrar que na nossa humanidade, Deus ele pode fazer milagres e promessas.
Então minha oração essa noite é que, para a gente entender a salvação de Cristo, nós precisamos lembrar que nós vamos ser pessoas cheias da graça de Deus, nós seremos pessoas cheias da glória de Deus, mas mais ainda, nós também seremos pessoas honestas, bons pais, bons maridos, boas esposas, seremos pessoas que, quando as pessoas falarem de nós na sociedade, elas olharão para homens e mulheres de Deus. Não chegou o fofoqueiro. Olha para o seu irmão e fala assim: já te pegou ali em cima. Porque tem gente que quando chega, é unânime. Ih, chegou o fofoqueiro. Não conta para ele que todo mundo vai ficar sabendo. Irmão, fofoca é demônio. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: em nome de Jesus, fofoca demoníaca da minha língua, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Sabe, a minha história é muito interessante, porque o meu pai não queria saber de Cristo, nunca na vida dele. Porque o pai dele foi um pastor que abriu muitas igrejas pelo Brasil. Meu avô, chamado Sabino. E uma das coisas que ele conta, eu acho que isso é uma coisa ruim, eu vou abrir para vocês aqui particularmente, que o meu avô era um cara excelente na igreja, amava todo mundo, bom pastor, mas era péssimo em casa. Então, de verdade, irmão, se a gente olhar para a palavra de Deus, nós queremos ver as promessas de Abraão. Quando eu falo assim, nós vamos entrar na terra prometida, todo mundo glorifica, eu vou mesmo, não me deixe para fora da terra prometida, eu quero entrar. Nós vamos viver as promessas, todo mundo quer viver as promessas, mas a pergunta é: será que você está disposto a ser pai como Abraão foi? Será que nós estamos dispostos a deixar que Cristo, Ele glorifique, seja glorificado na nossa humanidade? Porque a sua vida precisa ser para a glória de Deus. O que vai mudar essa cidade, o que vai mudar Campo Grande, não é a gente falar em língua mais alta, irmão. É a gente começar a pagar o que a gente deve, é a gente começar a falar em cumprir, é a gente começar a perdoar as pessoas, é a gente começar a entender que se somos o sal da terra e a luz do mundo, não dá para a gente ser salgado demais, nem salgado de menos. Nós somos o tempero dessa terra. Irmão, presta atenção. Você é o sal de parrilha de Campo Grande, irmão. Alguns são com chimichurri, outros com pimenta do reino, que são mais pimenta. Alguns são sal grosso. Misericórdia, vê se tem um sal grosso do seu lado. Fala, você está amarrado sua vida, sal grosso. Não importa se você é o chimichurri, se você é o sal grosso, se você é o sal de parrilha. O que importa é que, se de fato nós queremos viver a salvação de Cristo e levarmos essa salvação aos perdidos, nós também precisamos lembrar que nós somos o sal da terra. E se Campo Grande está sem tempero, em amor, é porque nós estamos calados demais. E se Campo Grande está sem tempero, em perdão, é porque nós estamos calados demais. Bom, olha para mim, a Igreja Vitória é lugar de pessoas homossexuais. Nós somos esse lugar. A Igreja Vitória é lugar de pessoas adúlteras. A Igreja Vitória é lugar de pessoas religiosas. A Igreja Vitória é lugar de pessoas que ainda estão lutando contra a prostituição. É lugar para todas elas. Só tem uma diferença: existe uma água nessa igreja no batismo, e quem entra perdido vai sair encontrado. Quem entra doente vai sair curado. Quem entra perdido vai encontrar salvação. Você não está numa igreja de mentira, você está na Igreja Vitória, a igreja mais apaixonada por Jesus. Alguém, pelo amor de Deus, para celebrar o Senhor nessa noite, vamos lá, Igreja Vitória, a salvação está nesse lugar. Uma igreja de verdade, irmão, olha para mim. A salvação de Cristo, ela é humana. É por isso que Deus pega Abraão e fala para ele: eu vou usar você, Abraão, para mostrar para o mundo que a minha salvação é um relacionamento entre um pai e um filho. E faz Abraão ter um filho, o único filho, o amado. E faz esse filho se tornar um sacrifício. E se por um lado Isaac está levando a lenha para subir o monte Moriá, 1000 anos depois, Jesus está subindo o Gólgota com a cruz nas costas.
Se por um lado a gente vê o sacrifício de um filho, do outro lado, Deus olha para a terra, envia Jesus e mostra para a humanidade aquilo que Ele já tinha mostrado em Abraão, que Ele enviaria o Salvador, que entraria como sacrifício na cruz por nós. Se de um lado a gente vê um cordeiro preso a um arbusto, ali como provisão, de outro lado a gente vê o cordeiro de Deus, que João Batista olha e aponta para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para mim, Deus está salvando você dos seus pecados aqui essa noite, Deus está libertando você essa noite. Você que entrou aqui, não importa o maior nível de pecado que você tem cometido, nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Chacoalha alguém do seu lado e fala assim: Deus te trouxe nessa igreja porque você precisa ser salvo. Aleluia. Nós somos essa igreja. Precisamos ser uma igreja que o que eu quero que meu filho Judá e minha filha Malu falem para os amigos na escola não é o quão eu sou bom em pregar, o quão eu prego e sei da Bíblia, mas o quanto eles se sentem amados por ter um pai. Eu sei que é difícil, porque o Judá, para quem ele encontra, ele fala: quem é seu pai? Pastor Eberson. Nem sou mais pastor, já sou. Mas glória a Deus que essa unção também é visível para o meu filho, porque ele é o próximo. Eu orei para que Deus fizesse isso. Você que é pai que está aqui, qual é a visão que o seu filho tem sobre você? Você que é mãe que está aqui, qual é a visão que os seus filhos têm de você? Porque não adianta a gente estar aqui na igreja e sermos bons crentes, de mãos erguidas, orando, chorando e profetizando, se a gente ainda não levou salvação para nossa casa. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Por isso eu comecei profetizando algo essa noite. Se você acreditar, nunca mais você vai vir para a igreja sozinho, sem sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe qual foi o contexto desse versículo? Josué está perante uma geração que se perdeu e virou as costas para Deus. E aí fazem uma pergunta: quem vocês vão servir? E Josué se levanta, ainda já velho, e ele se levanta, são as últimas palavras de Josué antes dele morrer. Ele se levanta e fala assim: olha, eu não sei o que vocês vão escolher, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O maior sucesso de Abraão, e quando a gente entende isso, isso muda na nossa vida, não foi o quão ungido ele foi, o profeta Abraão, porque ele não foi um profeta. O apóstolo Abraão, porque ele não foi apóstolo. Ele foi um pai, cara. Sabe, a gente precisa entender que salvação de Cristo não é um ritual para a gente comprar um ingresso para o céu. A salvação é você entender que todos nós já somos pecadores e estamos perdidos, mas a graça de Deus, a cruz de Cristo, abriu um novo caminho, não apenas para a gente ser salvo, mas para a gente viver salvação enquanto estamos na terra. Agora eu sei qual é a resposta. Uma vez as pessoas perguntaram: pastor, como eu sei se a pessoa vai ser salva ou não? Se fosse antes eu ia falar assim: ela fala línguas, ela roda no manto, ela levita, ela planta bananeira na igreja, então eu acho que ela vai ser salva. Porque a gente atrelou o evangelho e salvação com misticismo gospel. Mas aí eu entendo que a maior virtude de eu saber se a pessoa vai ser salva ou não é primeiro saber: será que ela está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa? Porque ser crente na igreja é mó moleza, irmão. Está todo mundo aqui no maior rolê, fala aleluia, você fala aleluia, nem sabe porque você está falando aleluia, mas você mandou um aleluia.
Mas quando a gente chega na nossa casa, é lá que a gente precisa mostrar que a gente é salvo. Então o que difere o seu pecado do irmão que está do seu lado, a diferença do seu pecado para o irmão que está do seu lado só é uma. Talvez o dele está mais exposto que o seu. Por isso, a gente não entender que o que Deus quer mostrar através do amor dele, da graça, é mexer com a nossa humanidade, a gente pode correr o risco de achar que estamos salvos, mas na verdade nunca fomos. Está comigo essa noite em nome de Jesus? Diga amém. E aí, quando a gente olha para essa história de Abraão, Isaac, o que eu percebo aqui, cara? O maior nível de obediência de um homem. A gente insiste em querer as promessas de Deus, mas não insiste em obedecer. E obediência tem a ver com caráter. Irmão, em nome de Jesus, toca o nome de alguém e fala assim, ó, em nome de Jesus, eu vou expulsar outro demônio da sua vida agora. O da desobediência. Não tem coisa pior para Deus do que pessoas desobedientes. A ponto do profeta dizer que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Porque essa mensagem de Abraão, ela começa em um homem obediente. Eu te faço uma pergunta: o quão obediente a Deus você tem sido? Você homem que está aqui, homem do Senhor, diga amém. O quanto obediente a Deus você tem sido como homem? As mulheres de Deus digam amém. O quanto você tem sido obediente a Deus como mulher? Tem gente aqui que vai acabar o ano de novo em desobediência ao Senhor. Deus já falou para você, se guarda, e você não ouve. Deus já falou para você, muda a rota, você não muda. Porque nós somos desobedientes. E como queremos que Deus nos abençoe se não cumprimos um básico que é a obediência? Abraão, ele não foi o pai da fé apenas, ele foi o pai da obediência. Porque ele viveu uma obediência extrema, e se Deus abençoou ele, porque Abraão se tornou um dos homens mais ricos da terra, Abraão prosperou. Os últimos versículos de Abraão vão dizer que Abraão teve uma vida inteira feliz, próspera, tudo que ele fez prosperou, foi bom sucesso. Se quisermos ter uma vida de fato, de promessa ao Senhor, nós precisamos primeiro obedecer a Ele. Irmão, presta atenção, não adianta você falar para Deus que você ama Ele. Não adianta você cantar aqui na igreja que você ama a Deus, se você não obedecer os seus mandamentos. O que João 14 vai dizer? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Você está comigo em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração e diga assim, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida, que eu vou obedecer ao Senhor, eu vou confiar no Senhor. O primeiro ponto dessa história de Abraão é enxergar um homem obediente. E muitas vezes, olha para mim, irmão, muitas vezes o que Deus vai pedir para você fazer vai ser totalmente contrário à sua vontade. Então presta atenção, você está lá, Abraão está pedindo um filho para Deus, é o filho da promessa, ele quer que a promessa se cumpra, ele acreditou no Senhor, mas de repente, agora Deus fala para ele, me dá seu filho. De verdade, irmão, o que você faria? Se você está aqui pedindo algo para Deus, e Deus te dá, aí Ele fala, agora me devolve. Será que você estaria disposto a entregar para Deus? Se a gente não obedece o básico. Mas Abraão não é como nós, amém? Diga amém. Ele é o pai da fé. Então ele não pensa duas vezes. Ele pega Isaac, a Bíblia diz que ele começa a caminhar com Isaac. Chamou 2 servos e foi subir o monte. Ele começou a subir o monte com seu filho Isaac. E ele tinha uma certeza no coração dele, que se Deus pedisse de fato para que o filho dele morresse, Deus também podia trazer vida para ele. Lá em Hebreus vai dizer isso, o escritor de Hebreus vai dizer que a fé de Abraão foi tão grande que ele creu no poder da ressurreição.
Obediência, ela segue um princípio lógico de crença. Quanto mais você crê em Deus, mais obediente você é. Quanto mais você confia em Deus, mais obediente você se torna. Você está comigo? Diga amém. Então o primeiro demônio que Deus está tirando de mim e de você hoje, depois do da fofoca que já saiu, amém? É o da desobediência. Nós não toleramos isso nesse lugar, irmão. Nós não queremos que nossos filhos cresçam em desobediência, porque o princípio bíblico qual é? Efésios 6:1. Vós filhos, sede obediente aos vossos pais do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra, pois este é o primeiro mandamento com promessas. Eu já compartilhei aqui algumas vezes nessa igreja, que o que eu tenho de privilégio de poder dizer, se tem algo de bom que eu vivo hoje, como pastor, e eu acho que eu ser o pastor da Igreja Vitória, que é a mais linda do Brasil, é um privilégio, amém? Mas esse privilégio, ele é fruto de um coração obediente aos pais. Eu não quis abrir igreja, irmão. Não foi eu que cheguei para meu pai e falei, pai, eu vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Não foi isso que aconteceu. Nós tínhamos acabado de chegar de outra nação e eu ainda estava lidando com as minhas dores e ansiedade. E meu pai me dá uma direção e ele disse, filho, vamos abrir a Igreja Vitória em Campo Grande e você será o pastor. Nós não tínhamos lugar, nós não tínhamos pessoas, mas eu entendi que eu precisava obedecer. E porque eu obedeci, nesse domingo, 16 pessoas vão encontrar salvação aqui nessa piscina. Quantas coisas Deus pode fazer na sua vida, se você começar a obedecer à voz de Deus. Tem gente aqui que está lutando ainda em desobediência a Deus. Deus já falou com você, você está desobedecendo. Deus já falou com você, você está desobedecendo. Quantos querem ver promessas? Digam amém. Não, só quem quer ver promessa de verdade. Fala, quem quer ver promessa, diga amém. Então seja obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente aos princípios do Senhor. Porque obediência fala sobre caráter. E o que Deus quer nos salvar não é da nossa espiritualidade, porque o nosso espírito é salvo e imediatamente você é salvo. O que Ele quer nos salvar é da nossa carnalidade, porque você é salvo na hora, mas você é uma vida para se converter. Então a salvação, ela precisa encontrar a nossa carnalidade e mudar a nossa vida. Esse é o plano da salvação de Cristo. E é por isso que Ele pega uma história de um homem, uma mulher e um filho, para mostrar como é o plano de salvação. Porque o desejo de Deus, irmão, é que você entenda hoje, essa noite, não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, de nada vale. Então, em nome de Jesus, que essa salvação que está aqui, diga, a salvação está aqui, nos coloque no céu. Pode repetir, nos coloque no céu. Mas nos converta enquanto estamos aqui. Que essa salvação transforme o nosso caráter. Que essa salvação nos faça homens melhores. Eu vou falar aqui, irmão, em nome de Jesus. Os maridos que estão aqui, digam glória. Muito fraco. Você quer casar, tem certeza. Não glória. Eu vi daqui esse povo cutucando aqui, ó. Até quando você vai deixar que a sua negligência como marido te leve para o inferno? Porque o que a Bíblia diz é que não é para você ser adúltero. A Bíblia diz para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então você que está casado e está aqui na igreja hoje, estou aqui para te falar como profeta de Deus em amor. Acaba hoje esse lance com a sua amante.
Exclui logo. Porque isso que você está escondendo vai levar você para o inferno. A salvação tem que encontrar você aí. Então, como profeta de Deus, estou aqui para te dizer, meu irmão, Deus te entregou uma família. Não deixe que a sua carnalidade te leve para o inferno. Seja um homem de Deus, de caráter, e viva o evangelho de Cristo, porque Cristo te ama, Cristo te deseja, Cristo te escolheu. E o diabo quer que você se perca com o adultério, mas essa noite, como profeta do Senhor, eu vou aqui para te falar, a salvação chegou para sua casa hoje. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. O evangelho de Cristo, ele não é superficial, irmão. A salvação não é superficial, ela é profunda. É olharmos para a nossa vida e entendermos, de fato, nós estamos vivendo a salvação de Cristo. De fato, nós seremos salvos. Qual é a prova que eu estou sendo salvo? E a prova é essa: se a nossa humanidade está parecida com Cristo. Por isso que hoje é um dia especial, porque essa piscina aqui, ela representa o altar em que Isaac foi sacrificado. Essa piscina aqui, ela representa o sacrifício de um pai com o seu filho. E é por isso que a gente celebra, porque a gente tem a oportunidade hoje, mesmo com os nossos defeitos. Eu não estou aqui para julgar você pelo seu defeito, irmão. Estou aqui para te falar que a salvação pode tocar a sua vida. Então essa piscina aqui, ela representa o sacrifício de Cristo para nós. Quem crer e for batizado, este será salvo. Marcos 16, coloca para a gente na tela para você entender, porque ainda tem gente que está esperando, sentindo o coração para batizar. Eu vou sentir, eu batizo. Você está indo para o inferno, irmão, porque você não entendeu que a salvação de Cristo é para mudar o seu caráter. Porque o que te põe no inferno, o que te põe longe de Deus, não é a sua espiritualidade, mas é a sua carnalidade. Quem crer e for batizado vai ser rico, é isso? Fala para o seu irmão, fala assim: fica tranquilo, irmão, o pastor não está falando de você, esses não vieram. E a gente está me olhando com o olho desse tamanho. Quem crer e for batizado será. Então presta atenção, essa piscina aqui, ela representa para mim e para você salvação. E é por isso que a gente está aqui, irmão, presta atenção. Eu sou o pior da igreja. Você não está numa igreja que as pessoas são santas e puras, imaculadas, os deuses, meu governo de Deus. Você não está nesse lugar. Você está no lugar onde as pessoas que cantam aqui em cima, elas só cantam aqui em cima porque são as que mais precisam da canção. Porque ninguém sabe, você ouviu a Sofia cantar 3 dias seguidos: eu não vou parar de te adorar, eu não vou parar de te adorar. Isso não vai tirar meu louvor. E você acha que legal a Sofia cantando essa música, mas você não faz ideia que ela é uma menina de 14 anos que está lutando contra a depressão, uma menina que tem lutado contra a orfandade, mas mesmo assim pega o microfone perante uma igreja inteira de pessoas e fala para você: isso não vai tirar o seu louvor, porque não tirou o dela. Por isso que o meu desejo é que todo mundo hoje pule nessa piscina, porque eu quero ser salvo. Eu não quero viver um evangelho de mentira. Eu não quero chegar na minha casa e continuar fumando. Eu não quero chegar na minha casa e continuar olhando pornografia. Eu não quero chegar na minha casa e ainda viver contra os princípios de Deus, porque isso não é salvação. Salvação é quem crer e for batizado, esse será salvo. A salvação está aqui, baby. Salvation is here.
Eu queria muito vir aqui para folgar o seu ego, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar para você que hoje é uma oportunidade para você morrer para você mesmo. Porque o que eu vejo na história de Abraão é morte. Um pai que mata o seu filho. Mas sabe o que é o mais legal? Nenhum homem faria isso. Nenhum homem faria isso. Eu quase não vim pregar hoje, irmão. Por minutinhos eu não vinha. Porque minha filha estava com dor de cabeça e eu tive com ela no hospital. E nessa hora eu não estou nem aí para ninguém. Eu não quero minha filha, princesa de Deus, com dor de cabeça e eu bem. A minha vontade é dar para mim essa dor de cabeça. E dia após dia eu corro o risco de amar-lhes tanto. Porque eu sou esse pai, posso falar? Pai galinha, é isso. Coruja, errei, bicho. Perdão. Perdão. Errei o bicho. Eu vou batizar hoje, aleluia. Eu não teria coragem de fazer isso. Nenhum homem teria coragem de matar o seu filho. Abraão mesmo obediente a Deus, cara. Ele sobe naquele monte. A gente glorifica Abraão porque ele teve essa fé, mas irmão, ele subiu profetizando. Não, a gente vai só adorar e a gente volta. Eu imagino ele assim, em nome de Jesus, nós vamos só adorar. Nós vamos só adorar. Nenhum homem faria isso, irmão. Porque não tem como você vencer o seu pecado sozinho. As pessoas se escandalizam com a nossa igreja porque a gente tem uma mesa grande, cabe todo mundo. Porque os outros lugares e as outras religiões falam para você que você só pode ser aceito se você for perfeito. Mas a gente estampa nas nossas paredes isso aqui, que é um lugar de pessoas imperfeitas. Nenhum homem seria capaz de matar o seu próprio filho, cara. Mas é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sim foi capaz de entregar o seu Filho único para todo aquele que nele crê. E todo aquele inclui todo mundo, todas as raças, todas as tribos, aqueles que lutam contra o álcool, aqueles que lutam contra o adultério, aqueles que lutam contra a homossexualidade, aqueles que lutam contra o dinheiro, aqueles que lutam contra os seus problemas, todos, para que todos esses não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Por isso que essa história de Abraão, para mim e para você, ela foi um ensaio para mostrar para nós que o que Deus quer salvar é na nossa humanidade. É de fazer um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Porque no final, irmão, os dons vão passar, os ministérios vão parar. No final, o quão ungido você é já não importa mais. O que vai importar é se de fato nós somos salvos. Se de fato a cruz de Cristo foi profunda o suficiente em nós para arrancar a nossa carnalidade. Por isso essa noite o meu convite
para mim e para você é que a gente se batize hoje. Pastor, eu já batizei. Então se arrependa. Que a gente possa se arrepender para que essa salvação que está disponível, ainda está disponível. Porque vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E Deus vai olhar, e de um lado vão estar aqueles que foram salvos, e do outro aqueles que não quiseram a salvação. Não custa nada ser salvo, é de graça. Sabe o que eu penso às vezes? Se a gente colocasse um valor para a salvação, muita gente ia querer ser salva, porque a gente acostumou a ter uma vida de status. Então se salvação virasse status, essa igreja teria uma fila quilométrica. Mas é de graça, para que eu e você entenda, mesmo que nós somos pecadores, um cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo, e esse é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você não consegue ser salvo sozinho, mas Deus te salva. Você não consegue vencer o pecado sozinho, mas o Cordeiro de Deus venceu por você. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Então feche os teus olhos, eu quero orar por você. E se tem alguém aqui que ainda não desceu nas águas, porque você achava que batizar era se tornar crente ou fazer parte de uma igreja, e por isso você nunca batizou, você pode batizar hoje. Eu quero batizar você. A gente arruma uma roupa para você, fica tranquilo. Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero fazer duas orações. E a primeira oração é para você que estava longe de Deus e quer voltar para Jesus hoje. Eu sei que nesse momento a gente vai se movimentar por causa da logística da igreja, mas eu peço para todo mundo se movimentar bem devagarzinho, porque eu vejo pessoas aqui que não vão embora desse jeito, vão sair salvas desse lugar hoje. Então, se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quer voltar para Ele e estava longe, eu quero orar com você, mesmo aí onde você estiver. Você só precisa levantar sua mão. Vou contar até 3, você levanta sua mão. Glória a Deus. Levanta sua mão, você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Jesus hoje. Levante bem alta a sua mão. É uma noite de salvação aqui nesse lugar. Feche os teus olhos, irmão, feche os teus olhos. Profeta Ivone, abraça ali aquela menina, por favor. Você que não aguenta mais viver longe de Deus, não se sente perto dEle, quer encontrar essa salvação na sua vida, levante sua mão bem alto. Temos outra pessoa ali, levante sua mão. Os líderes me ajudam aí, por favor. Abraçam lá as pessoas que estão com as mãos erguidas. Feche os teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Não se distrai por nada. Você que está aqui, temos outras pessoas ali, levante bem alta a sua mão. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é uma noite de salvação nesse lugar, Deus. Essa noite a cruz de Cristo faz sentido para muita gente aqui. Você que estava longe do Senhor e quer voltar para perto dEle, levante sua mão. Eu quero te ajudar a voltar para Jesus hoje. Chamamos, Jesus. Chamamos, Senhor. Vamos todos orar, repita comigo. Em nome de Jesus, nessa noite, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré
é o meu Senhor, o meu Salvador, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro que Ele é o dono da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que Jesus Cristo me salvou. Aleluia. São 16 pessoas que vão batizar hoje, mas se tem alguém aqui que deseja batizar, que quando batizou não sabia o que estava fazendo, foi porque falaram para fazer, mas não tinha entendimento, não sabia que era para crer primeiro, e quer fazer isso hoje, levante sua mão. Você não vai embora sem ser salvo hoje. Se tem alguém aqui, quero te dar essa oportunidade para ser salvo em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Fique em pé no seu lugar, vamos orar, amém? Vai acabar esse culto, é uma maior festa desse lugar. Alguém pode dizer amém por isso? Fala para quem está perto de você, fala assim: eu não quero nem saber, mas no céu você vai morar do meu lado, vai ser meu vizinho lá. Quem está comigo, diga amém. Levanta sua mão em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite declaramos, Jesus, que a Tua presença venha como um rio sobre nós, e a salvação venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga bem alto: a salvação está aqui. Mais uma vez, diga: a salvação está aqui. Mais uma vez, diga: salvação está aqui. Só você que pode. Libere um brado de vitória ao Senhor essa noite. Só que para você entenda, nós vamos fazer aqui de maneira bem organizada. Então você pode tirar as cadeiras. Se quiser chegar mais perto, você pode vir, amém? Vamos celebrar com festa aqui essa noite, e adora o Senhor bem alto. Vamos lá. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre
Aleluia. Enquanto os batizandos e o apóstolo está se preparando, eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Amém? Coloca as suas mãos sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos levantar uma oração, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar. Que os céus se abram sobre esse lugar agora. E que essas vidas sejam recebidas com grande festa, com grande glória, em nome de Jesus. Amém, igreja. Nós vamos para um momento que nós queremos manter a igreja organizada, amém? Eles vão entrar por aqui e vão sair aqui. Então, a família que viu que a pessoa vai batizar e já quiser te direcionar para cá, e aí depois já libera para outra família, ok? E assim todo mundo vai ter como abraçar, tirar foto, amém? E depois no final vocês não vão embora, tá? Terminou, pode se secar, mas não vão embora, amém? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Genane, você acredita que Jesus é o seu Senhor? Sim, Você reconhece que Ele é o seu Salvador? sim, Você declara publicamente que Ele te salvou? sim, Você está pronta para viver um tempo novo com Deus? sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Bianca, você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida? Sim, Você declara publicamente que Ele é o seu Salvador? sim, Você crê no seu coração que Ele te alcançou? sim. Você está pronta para viver o seu chamado em Deus?